Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o governo e o Congresso Nacional estão articulando uma possível instituição de um estado de emergência para poder viabilizar o pagamento de um auxílio de até R$1.000 a caminhoneiros. Esse estado de emergência a ser regulamentado por uma PEC, afastando assim as restrições previstas em normas de qualquer natureza para a criação do benefício à categoria, blindando Bolsonaro, inclusive, contra travas fiscais e possíveis problemas eleitorais. Como é que você vê a elaboração e a concepção desse auxílio, Fausto? Bem, Glauco, a gente vai vendo aí como o governo Bolsonaro vai buscando caminhos para tentar a sua reeleição. São todas medidas tipicamente eleitorais e que, de fato, não enfrentam o problema de raiz dessa questão. A questão dos combustíveis está por trás aí de toda essa discussão e, inclusive, da inflação alta que a gente está vivendo no nosso país. E isso tem por origem a política de preços, a política de paridade de importação, que de alguma forma não foi sequer tocada nessa discussão até agora. A discussão da política de preços é, ao fim e ao cabo, o que de fato deveria ser discutido no país. Como que um país que produz boa parte do petróleo que precisa para o seu consumo, que consegue fazer a transformação, né, consegue fazer o refino da maior parte da gasolina e de mais de 70% do óleo diesel, simplesmente fica condicionado aos preços internacionais por conta de meia dúzia de importadores. Esse é o debate que precisa ser feito e que de fato é simplesmente refutado. E aí o governo Bolsonaro vai mais uma vez, tal qual ele fez com a discussão do ICMS, a questão aí toda dos estados, dos governadores, tentando jogar no colo de outro o problema aí da questão do preço dos combustíveis. A discussão dos auxílios, seja do Vale Gás, seja agora do auxílio caminhoneiro, são basicamente paliativos e que servem muito pouco, né? No caso do auxílio do caminhoneiro, por exemplo, nós estamos falando de uma parcela entre R$400, R$1.000, nem foi definido ainda direito sobre isso, e que mais uma vez onera as contas públicas, mexe com a questão do orçamento, e de novo, né, quando a gente vai falar de regime de emergência, é outro absurdo, né? Nós estamos falando basicamente de novo não fazer o enfrentamento da discussão da PEC do teto, da emenda constitucional 95. Quando a gente vai olhando para todo esse cenário, a gente vai vendo que no fundo, são só medidas eleitoreiras e que na prática tentam minimizar aí problemas estruturais de um governo que simplesmente não tem nenhum tipo de política, não construiu uma política efetiva sobre a questão dos combustíveis. A única política que trabalha é a ideia da privatização, que está muito clara, que amplia, aumenta mais o problema, porque coloca na mão do mercado um setor que é estratégico e simplesmente ignora as discussões que deviam ter sido feitas. Paga-se um preço alto hoje, a população mais pobre é que paga esse preço, porque vamos lembrar, né, mais de 60% de tudo que é produzido e é consumido no Brasil anda em cima de caminhões, e aí o preço do óleo diesel está influenciando toda a economia nacional. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vê a falta de planejamento, a falta de política, e simplesmente a gente não tem aí, de fato, uma estratégia de Estado para lidar com a questão tão essencial que é a questão dos combustíveis. E parece que a estratégia, no fundo, é beneficiar sempre os mais ricos, né, Fausto? Porque, além disso, e além da questão do ICMS que você também mencionou, temos a possibilidade do auxílio gás, que pode passar a ser mensal ao invés de bimestral. E aí, a gente está vendo, né, como você também mencionou, que não existe qualquer tipo de discussão a respeito da política de preços da Petrobras. E tudo isso, né, juntando ICMS, possível aumento do auxílio gás e esse auxílio a caminhoneiros, a gente tem aí mais um mecanismo de transferência de renda, Fausto, que na verdade tira recursos dos cofres públicos para compensar uma política que garante altos lucros e dividendos a acionistas de uma empresa? Bem, vamos lembrar, né, só os dividendos aí distribuídos pela Petrobras em 2021 passaram a casa dos 100 bilhões. A gente está simplesmente vendo movimentos já há algum tempo em que você
quando coloca a questão dos combustíveis na mão do mercado, o privilégio aí na estratégia toda é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia dos acionistas, é uma estratégia de ampliar a questão dos lucros e dividendos. A gente vai muito provavelmente ver em breve essa discussão do setor elétrico, né, com a privatização da Eletrobras. Quando a gente vai colocando a questão, né, de setores tão estratégicos na mão do mercado, simplesmente o que a gente vai assistindo é que o privilégio é o privilégio do curto prazo, é daqueles que de alguma forma detêm ali as ações dessas empresas. E vamos lembrar, né, boa parte das ações dessas empresas, em especial aí no caso da Petrobras, os chamados minoritários, estão bem longe de ser minoritários, né, porque eles são grandes conglomerados internacionais que acabam detendo isso. No caso do combustível ainda, Glauco, é bom lembrar que nós estamos falando também principalmente dos importadores, né? Então toda a pressão que tem aí é esse conjunto de importadores de petróleo, né, de combustível, que o Brasil foi construindo essas parcerias a partir de 2016, a partir do golpe, e que de alguma forma foi tirando da Petrobras a capacidade de diluição dos preços e simplesmente foi atrelando tudo ao mercado. Esse atrelamento ao chamado mercado internacional, na verdade, é um pouco do que você mesmo lembra, é uma transferência de renda. Você tira recursos dos mais pobres, seja por conta ali do próprio preço, seja por conta da transferência do Estado, que acaba tendo que fazer algumas medidas para tentar resolver e não resolve, e não se enfrenta de fato a principal questão. A política de desenvolvimento do governo Bolsonaro, já há algum tempo a gente vem falando sobre isso, é uma política pautada na ampliação da desigualdade, na ampliação simplesmente da concentração de renda, na transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos, e aí simplesmente vai se criando alguns subterfúgios, em especial aí há poucos meses antes da eleição, para tentar dizer que é uma política diferente, né, que de alguma forma está preocupada com aqueles que sequer conseguem comprar um botijão de gás. Mas a gente já vem falando há um bocado de tempo, nós estamos com ampliação acentuada na miséria no Brasil, mais de 30 milhões de pessoas passam fome, e essa discussão simplesmente da questão dos combustíveis, ela de certo modo é mais um agravante em tudo isso. Uma parcela bastante importante da população vem deixando de ter acesso ao gás, tem voltado a queimar lenha no Brasil, e é alguma coisa que a gente precisa fazer essa discussão. A discussão sobre a questão dos combustíveis ela é central num país que é essencialmente rodoviário e que de alguma forma a matriz ali de transporte está diretamente ligada ao conjunto dos preços da economia. Agora, Fausto, caso fique nesse teto de R$1.000, o repasse mensal aos caminhoneiros vai ser mais do que o dobro do piso de R$400 pago hoje às famílias do programa Auxílio Brasil, que contempla pessoas em situação de pobreza ou de extrema pobreza, né? O benefício médio é de R$ 409,30, segundo os dados de junho. Nós já tivemos uma mudança bastante significativa em termos de conceito de programa social com a migração do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, e hoje esse programa tem na fila 2.800.000 famílias, segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios. Isso, a possível instituição desse auxílio para caminhoneiros é mais um desvirtuamento da própria natureza desse tipo de programa social, Fausto? Não dá nem para chamar o auxílio caminhoneiro de um programa social. Na verdade, ele é uma espécie aí de compensação aí pela essa alta de preço do diesel. E é um problema, porque ele é bastante ineficiente. Primeiro que não compensa. Nós não sabemos ainda nem direito qual vai ser o desenho de um programa desse tipo, mas a gente sabe que no final das contas, ele pouco benefício ele vai trazer. A maior parte do drama ali que os caminhoneiros vivem, é um drama real, é que os preços de combustíveis vêm comendo basicamente boa parte do seu ganho por meio do frete. É um setor hoje que, além de tudo, vive as dificuldades de uma crise econômica, então ele também tem os dilemas ali da própria economia, e que de alguma forma programas desse tipo simplesmente têm muito pouco impacto. Se gasta muito recurso com isso e que no final das contas não deve ter impacto nenhum, nem na questão do frete, que aí sim é uma questão bastante importante, porque quanto mais o combustível sobe, maior o frete fica mais caro, e aí a média dos produtos fica mais caro no Brasil, porque o custo de intermediação sobe, e aí quando a gente vai vendo tudo isso, vai vendo o quão pouco sentido faz. Na verdade, o governo Bolsonaro busca recuperar ali um pedaço ali de uma categoria que apoiou, de certo modo, a sua eleição. Ali, na verdade, nós estamos de novo lidando com uma discussão que tem a ver só basicamente com a eleição. Não tem nada de estrutural dentro de um auxílio caminhoneiro.
E olha que nós estamos aqui, não estamos dizendo que o caminhoneiro não tem que ser privilegiado, não tem que ter algum tipo de política, mas a política passa por outras formas. Nós precisamos fazer um debate sério da política de preços do diesel. Se for para fazer debates de subsídio, tem que fazer a política de como o diesel vai ser ou não subsidiado no nosso país. Nós temos que fazer um debate muito sério sobre a tabela de frete dos caminhoneiros, que é um debate já antigo, que basicamente o mercado simplesmente ignora essa discussão. Tem que se fazer um debate sobre como você vai fazer transições de carga, porque também nós estamos perdendo muito postos de trabalho do ponto de vista dos caminhoneiros, quando a gente está revendo a nossa matriz de transporte, ou seja, tem uma série de discussões estruturais que é importante e necessário ser feita para o setor de caminhões, mas não simplesmente achar que um auxílio, que inclusive vem se falando, viu, Glauco, que esse auxílio vai ser uma parcela só, sequer vai ser, nós estamos falando, para você ter uma ideia, de alguma coisa perto de 870 mil caminhoneiros autônomos. Então, quando a gente está falando de qualquer medida que você vai criar, são medidas bastante onerosas para o Estado e que não resolvem o problema. É claro que qualquer trabalhador, em geral, se o governo quiser dar um auxílio para ele, quiser dar um recurso para ele, ele vai aceitar, vai achar bom. Agora, no mês seguinte, o problema está colocado novamente, no mês seguinte vai estar colocado novamente, e quando acabar a eleição, não tenham dúvidas, né? Todos esses problemas estarão aí na prateleira para ser resolvidos, e ao contrário, né? Nós vamos ter simplesmente empurrado com a barriga, esperando aí, de alguma forma, um novo governo tendo que lidar com essa situação. Insisto, né, a questão do ICMS já foi um problema e continua sendo um problema. Você está retirando recursos dos estados, recursos fundamentais para os direitos sociais, para o provimento aí das políticas públicas, simplesmente porque você não enfrenta o debate aí da política de preços dos combustíveis e que, de alguma forma, essa lógica do Paulo Guedes de deixar tudo ao sabor do mercado é o preço que a população brasileira vem pagando. E você faz uma observação muito importante, Fausto, porque além de ser uma política ineficiente, compensatória, mas compensa muito pouco, ela gasta muitos recursos, né? A gente já viu medidas desse gênero, por exemplo, com a questão dos saques extraordinários do FGTS, que retiram recursos que poderiam ir para programas de habitação, por exemplo, de saneamento, para justamente criar empregos de forma articulada com outros tipos de iniciativa por parte do poder público, e esses recursos também vão se esvaindo, não resolvem o problema e vão cair no colo de um eventual novo governo que vai ter menos margem também para promover políticas públicas, Fausto. Sem dúvida, né, Glauco? Esse governo simplesmente não é um governo, esse governo não tem planejamento, não tem política, não sabe direito para onde levar. Ele vai ao sabor do vento, e aí em ano eleitoral isso fica mais claro, fica mais explícito, o quão simplesmente não faz sentido, né? Você defende uma política de mercado e depois vai criando mecanismos aí para tentar driblar o mercado, de fato você não faz nenhuma discussão estrutural. Ao não fazer nenhuma discussão estrutural, o Brasil é uma nau sem rumo, né? E aí o preço é sempre muito alto. A gente está vendo o preço e quem está pagando o preço é a população mais pobre. A população mais pobre que hoje está cada vez mais pobre, né? A fome avançou bastante no nosso país, a população miserável vem crescendo. É bom lembrar que metade da população brasileira hoje vive algum grau de insegurança alimentar. Você vê a perda de dinamismo da economia, o Brasil não consegue, de certo modo, acompanhar aí as possibilidades de crescimento. Tudo está colocado enquanto um país que simplesmente não tem política econômica, não tem política de desenvolvimento social, não tem política de desenvolvimento industrial, fica simplesmente trabalhando numa ideia bastante etérea, né, que é essa ideia que o mercado resolve tudo, mas nem isso sabe lidar direito, porque afinal de contas fica com uma visão bastante limitada da discussão de mercado. De alguma forma o que a gente está vendo aí é um governo que já se esperava, né? Um governo que não tinha plano de governo, que não tinha uma visão clara do que ia fazer e basicamente fica tentando tergiversar, fica tentando ali encontrar culpados para os erros que ele próprio cometeu. É um governo das chamadas fake news, né? Ou seja, uma série de grandes enganações que vão tentando se passar para o conjunto da população brasileira. Essa discussão do Vale Gás, essa discussão do auxílio caminhoneiro é mais uma delas, Glauco. Vamos lembrar, né? A grande virtude do Bolsa Família foi ter construído um programa estrutural de distribuição de renda a partir dos municípios e que de alguma forma garantia a segurança alimentar. Uma das virtudes do Bolsa Família foi ter unificado programas como, por exemplo, o próprio Vale Gás,
que era um programa que existia da época do Fernando Henrique Cardoso. E quando a gente olha para a desmontagem que está acontecendo no nosso país, tudo aquilo que foi construído de maneira mais estrutural, seja do ponto de vista de política social, mas também de política fiscal, está sendo desmontada sob esse governo, sem nenhuma discussão mais efetiva. Basicamente, tudo é o curto prazo, e aí faz muito sentido, né, a própria visão do Paulo Guedes. O mercado é sempre o curto prazo, e o curto prazo sempre tende a concentrar renda. Fausto, muito obrigado pelas suas explicações, a sua análise aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.